2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Podemos ler juntos? Leiamos juntos? 5, 17. Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Senhor, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que o Espírito Santo traga iluminação, entendimento a cada um de nós dessas verdades que são poderosas, ó Deus, e que elas norteiem a nossa vida, a nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos sabem que eu sou mineiro. E lá em Minas, a gente falava o seguinte: olha, quando alguém se converteu a Cristo, o indivíduo falava assim: agora eu não jogo, eu não fumo, eu não bebo. Usava-se esse jargão. Fulano converteu, então agora ele não joga, ele não fuma e ele não bebe. Talvez fosse um sintoma externo da mudança interna que, de fato, o Evangelho proporciona para a vida de alguém que entendeu o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele quer mostrar que, a partir do instante que nós entendemos o que é o Evangelho, ele traz uma proposta, uma informação, uma instrução, que deve ocorrer uma mudança de vida. Alguns dias atrás, preguei aqui sobre o fato de nós sermos pessoas às quais o Senhor chama, e nós temos uma conexão, uma ligação com Cristo, de maneira que agora nós somos coparticipantes da natureza divina. Se é um coparticipante da natureza divina, isso significa que agora não é somente o velho Adão que fez parte da nossa vida. Significa que agora o novo Adão faz parte da nossa vida. E esse novo Adão, segundo a teologia paulina, é Jesus. O novo Adão é Jesus. Na teologia reformada, nós usamos a expressão de que agora há uma união mística, uma união de Cristo com o pecador. Porque quando Cristo morre na cruz em nosso lugar, é imputado sobre ele os nossos pecados. Mas quando ele ressurge de entre os mortos, e ele é o primogênito, e ele é aquele que primeiro ressurge de entre os mortos, é imputado sobre nós a vida dele. Deus imputa sobre ele os nossos pecados, e é imputado sobre nós a vida dele. De maneira que agora a nossa vida já não é nossa. É por isso que você entende que o apóstolo Paulo diz que agora ele era um escravo, ele era um prisioneiro do Evangelho. E essa prisão é por conta dessa união mística de Cristo com a igreja, de Cristo com o crente. E o apóstolo Paulo, ele sintetiza de maneira muito clara, no verso de número 17, essa união. O que acontece a partir dessa união, desse momento da reconciliação? Porque no parágrafo posterior, ele vai dizer que Deus reconciliou consigo o mundo por meio de Jesus. Deus reconciliando pessoas consigo por meio de Jesus. E essa reconciliação aconteceu por conta da cruz, por conta do Calvário, por conta do sangue derramado ali na cruz. E algumas coisas esse texto, irmãos, quer nos mostrar. A primeira delas, a necessidade de estarmos em Cristo. O que nós assistimos aqui hoje foi o fato de pessoas entenderem que elas precisam de Jesus. E Jesus disse muito claramente isso quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. E é muito claro o ministério de Jesus e a palavra de Jesus quando ele vem trazer uma palavra de esperança, de reconciliação do homem com Deus. Sobre ele veio esse chamado. E ele fez de maneira muito eficaz e muito poderosa.
E o fato, então, de o apóstolo Paulo está dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, é estar no Evangelho de Jesus, nos ensinos de Jesus, na instrução de Jesus, na vida que foi conquistada por nós na cruz e foi reafirmada através da sua ressurreição. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos, os presentes, familiares, os que nesta noite professaram a fé, a necessidade de cada um de nós estar em Cristo. É uma posição, não é um pensamento, não é uma ideia, é uma posição. Estar em Cristo. E estar em Cristo, irmãos, começa quando nós entendemos o ministério da reconciliação. Quando nós entendemos que a cruz que foi erigida ali no Calvário foi o caminho da reconciliação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, aconteceu por meio da reconciliação. Tente colocar qualquer coisa no lugar da cruz. Coloque dinheiro, não reconcilie. Coloque fama, não reconcilia. Coloque prazer, não reconcilia. Coloque religiosidade, não reconcilia. Quem traz a reconciliação é Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo de maneira muito clara, e se alguém está nessa posição, se alguém está em Cristo, então eu gostaria que você saísse, ao sair daqui desse lugar, nessa noite, saísse pensando, será que eu estou em Cristo? E a qualquer momento da vida, irmãos, essa posição pode ser mudada, quando nós olhamos para o ladrão na cruz, naquele momento épico, porque ele estava ali ladeado de Jesus, que não tinha o porquê de estar ali, mas um dos ladrões tinha razão de estar ali, e ele faz uma pergunta, faz uma consideração, ele chama Jesus de mestre, ele chama Jesus de rabi, de ensino, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim quando entrares no teu reino. Você, nesta noite, pode fazer a mesma consideração. Jesus, lembra de mim. Lembra de mim, Jesus. E Jesus foi muito claro com ele, mostrando que aquela posição de um pecador sem perdão, com destino até então, que seria inferno, é mudada, eternos desígnios de Deus, e nessa posição, ele tal qual o apóstolo Paulo fala, é tirado do império das trevas, e colocado no reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2, que ele nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, e aquele ladrão, que tinha razão de estar ali, salteador, certamente causou mal para muita gente, mas naquele momento de confissão e de declaração, Jesus disse que a posição dele mudaria. Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Mudou tudo. Então que cada um de nós, ao sairmos daqui, saiamos com a consciência em que lugar nós estamos, que posição nós estamos. A posição de um pecador que ainda não confessou Jesus, e um pecador que não confessou Jesus, o apóstolo João diz que todo aquele que não crê está condenado. Mas o apóstolo João diz que todo aquele que crê está salvo. E aquele ladrão teve a sua vida transformada. Primeiro, então, estar em Cristo, posição, que lugar você está. E só Jesus pode demovê-lo dessa posição. Só Jesus pode arrancar você do império das trevas. Só Jesus pode ir ao inferno e pregar aos espíritos em prisão. Só Jesus pode desbancar as hostes demoníacas, satânicas, mundanas, perversas, porque ele não pecou, e remover a sua vida manchada e marcada pelo pecado daquele lugar. Só Jesus pode fazer isso. Coloque qualquer outra coisa, não vai resolver. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Absolutamente ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, que essa posição faz com que agora haja uma mudança de vida. E essa mudança de vida significa agora aquela antiga criatura, aquela antiga pessoa, o velho homem, agora é uma nova pessoa. E a Bíblia chama isso de nova criação. Ele fala, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova pessoa. E essa nova pessoa, irmãos, é por conta dessa união, dessa posição. Porque agora, ainda que você esteja aqui na terra lutando como cada um de nós, contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, contra as trevas, lutando contra esse sistema perverso, pecaminoso que está aí, agora a natureza de Cristo está em você. E o fato da natureza de Cristo estar em você significa que Cristo habita em seu coração. Agora você tem a mente de Cristo. Agora você entende a palavra de Deus, as Escrituras, você entende o Evangelho. Agora você tem a condição de dizer não para o pecado, dizer sim para Deus. Agora você entende os mistérios de Deus. Agora você anda por fé e não por suas concepções humanas e pecaminosas e limitadas. Agora você anda tomando água limpa e não água suja e barrenta das religiões pagãs. Agora você é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Irmãos, e somente o Evangelho proporciona esta mensagem. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, que tinha um histórico terrível de influência do paganismo, de imoralidade, e crentes ali mudaram de vida, e Paulo está dizendo, vocês são uma nova criatura, vocês são uma nova pessoa. O apóstolo Paulo diz que quem é nova criatura agora anda em novidade de vida. Novidade de vida. Essa novidade de vida, irmãos, é o que o Evangelho proporciona para nós todos os dias. Ao sairmos daqui, ouvimos os noticiários, certamente as notícias que receberemos são todas com muita desesperança. Será que Trump vai ganhar? Será que Biden vai ganhar? Governo brasileiro, Europa, Estados Unidos, guerra na Ucrânia, o preço das coisas, os conflitos familiares, as dificuldades que cada um de nós tem, as limitações associadas à pecaminosidade humana, que faz com que os indivíduos se tornem envergonhados daquilo que fazem contra Deus e contra as pessoas, o constrangimento que o pecado causa a cada um de nós. Irmãos, só notícia ruim, mas o Evangelho não é notícia ruim, é notícia boa, boas novas, é o Evangelho. Esse Evangelho, a Bíblia diz que são as boas novas que você tem todos os dias, quando você abre as Escrituras e se alimenta dela, que são a palavra da verdade. Salmos de número 19 fala, a lei do Senhor, ela é perfeita, é a lei, a palavra, e ela tem um poder restaurador. Ele fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quantos de nós não está com a alma destruída, oprimida, quando não tomada por pensamentos, ideias suicidas e pensamentos malignos? Mas a palavra de Deus, ela restaura a alma, e quem agora está nessa posição de uma nova criatura em Cristo Jesus, tem a alma restaurada, porque o grande restaurador é Jesus, o grande restaurador é o Espírito Santo. E o instrumento que ele usa são as Escrituras, que são lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para guiar a nossa caminhada, que essa palavra que restaura a alma, e ela é tão desejável, tão necessária, que o dia que você não lê, que não busca, que não se alimenta dela, você sente falta, porque ele fala, é mais desejável do que muito ouro. Não adianta o ouro se eu não tenho a palavra, não adianta o mel se eu não tenho a palavra. Eu preciso da palavra mais do que o mel e mais do que o ouro. A posição muda e a vida muda. E aí tem um momento, irmãos, que o apóstolo Paulo vai concluir nessa síntese, um versículo pontual, quando ele diz, as coisas antigas
já passaram. Uma metáfora que eu sempre faço quando vou olhar um texto como esse. Quando olhamos para a cruz de Cristo, na cruz está a sua mentira, a minha mentira, a sua prostituição, a minha prostituição, nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade. Na cruz está as nossas maldades, as nossas maledicências, os nossos conflitos. Na cruz está todo o pecado. E como eu disse, cada prego que foi pregado na cruz foi imputado sobre Jesus os nossos pecados. A nova criatura, quando peca contra Deus, quando erra o alvo contra Deus, ela precisa confessar os seus pecados. Mas às vezes, irmãos, nós temos uma crise que a gente olha para a cruz e fala assim: Senhor, mas aquele pecado de mentira era tão gostoso. É como se nós quiséssemos ir à cruz e arrancar o pecado pelo qual Cristo derramou o seu sangue. Estão lá? Tem que ficar? Aí você entende a fala do apóstolo Paulo, que quando ele diz as coisas antigas, a vida antes de Cristo, o pecado, a maldade, está lá. Tem que ficar lá. A vida do apóstolo não foi muito fácil. Antes de Cristo, soldado romano, sujeito ao imperador romano, e que trouxe muito sofrimento para muitas pessoas. As Escrituras nos ensinam em Atos capítulo 8, que esse Saulo de Tarso, ele arrazoava, entrava nas casas e tinha o consentimento para matar cristãos, para perseguir opositores do Império Romano, de maneira que, inclusive, consentiu na morte de um irmão nosso chamado Estevão. Irmãos, que dor lidar com um homem assim, que medo. Mas a vida desse homem foi mudada, foi transformada pelo Evangelho, quando o Senhor mudou a mente e o coração, indo no caminho de Damasco. Esse homem agora tem o coração e a mente mudada por Jesus. Nada mais, nada menos do que o Senhor dos Senhores. Jesus tem um encontro pessoal e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue, perseguindo aqueles que são meus, se opondo àqueles que são meus? Ele pergunta: quem és tu? E Jesus lhe responde: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, a quem você está se opondo. E a oposição, irmãos, significou que Paulo estava lutando, como muitas pessoas lutam contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, relutam o quanto podem. E essa relutância é uma oposição, e que muitas vezes, irmãos, vão vir a duras penas a entender o que de fato é o Evangelho. É esse Saulo que está falando que as coisas antigas já passaram. Ele foi um militar assassino, consentiu, autorizou, arrastou homens e mulheres no chão com as suas carroças e carruagens, trazendo sofrimento, mas a vida dele mudou. E essa mudança, irmãos, que nós temos que crer, que se chama conversão. A conversão é isso. O que aconteceu lá atrás foi coberto pelo sangue precioso de Jesus. E quando coberto pelo sangue precioso de Jesus, queridos, ainda que tenha sido latente, vermelho como o carmesim, como nós cantamos, o sangue de Jesus passa, vem e fica mais alvo que a neve. Jesus faz isso. E Jesus fez isso com Paulo, e ele era a prova disso, e agora esse Paulo, antes como um perseguidor, agora ele é um missionário, um pregador, e que está dizendo: agora com Jesus, as coisas antigas já passaram. Irmãos, o Evangelho quer deixar o passado para trás.
É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 3, por essa razão prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo que está prosseguindo para frente, para o alvo. E o alvo dele é o Evangelho, o alvo dele é Jesus de Nazaré. O alvo dele é esse. É esse Paulo que está dizendo, as coisas antigas já passaram. E é como se, num sinal de exultação e júbilo, ele diz, eis que tudo agora é novo. A vida é nova. Os sonhos são outros. A caminhada é outra. As amizades são outras. O casamento é outro. A visão da vida é outra. Eis que tudo agora é novo, porque com Jesus tudo se renova. Lembrando os Salmos 19 que citei, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma que foi machucada e quebrada por causa do pecado de desobediência de nossos primeiros pais, é restaurada por meio de Jesus. E agora tudo se fez novo. Irmãos que estão chegando à fé, através do batismo e profissão de fé, caminhem nessa novidade de vida, nessa proposição que o apóstolo Paulo nos ensina. Irmãos que já caminharam com Jesus e talvez estão cansados no meio do caminho, se lembrem do texto. Ele nos ajuda a nortear e colocar a nossa vida no prumo, na direção certa, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E assim, irmãos, tal qual nós cantamos há pouco, cada um de nós estamos caminhando nessa vida cristã, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre ao nosso coração, e que nessa jornada todos nós andemos juntos, que ninguém fique para trás. Deus nos abençoe. Chama os presbíteros à frente, nós estaremos realizando a ceia do Senhor, nesse momento de encerramento do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus.